eu queria que vocês entendessem, no lugar deles, qual seria o seu posicionamento. Aqui começa a ficar legal a coisa, porque hoje nós conhecemos a história, nós olhamos para Adão e apontamos o dedo para Adão, e falamos para ele: você errou, você não deveria ter comido o fruto proibido, sim ou não? Tá bom, mas porque nós conhecemos a história, você já conhece o que aconteceu, você já foi munido da punição e do estrago que houve por conta dessa desobediência e desse erro. Mas vamos pegar você e colocar você lá no começo, no Éden, junto com Adão, ou então sozinho, no lugar de Adão, diante da argumentação daquela serpente, de que você seria Deus, que você teria entendimento. Eu te garanto, querido, que naquele dia você também comeria do fruto. Você não comeria hoje sabendo tudo o que aconteceu, mas naquele dia você comeria. Por quê? Você não sabe do desfecho da história. Você não comeria hoje porque você conhece a história, mas naquele momento, dentro daquele cenário, diante daquelas propostas sedutoras, vai te abrir os olhos, rapaz. Ô Djalma, come. Cara, você vai ser diferente. Entendeu? Vai abrir os olhos, você vai ter entendimento, você não vai morrer. O Senhor falou que o homem não morre não. Ele tem medo que você seja como ele. Então, queridos, nós analisamos hoje e nós criticamos e nós julgamos. Mas se nós estivéssemos no lugar, qual seria o nosso posicionamento? Porque você criticar, você julgar, depois que você sabe o desfecho, é uma coisa. Mas, meu irmão, quando você está lá, naquele lugar, nós somos pecadores tanto quanto. Será que depois, dentro de uma arca, aquele negócio, aquele monstro de embarcação já está navegando já faz 1 ano, já morreu todo mundo lá fora, não tem mais nada vivo? Imagina todos os animais lá dentro, o trabalho que aquilo está dando, o cheiro, né? Tendo que limpar, lavar, cuidar, um monte de coisa. Há só 8 pessoas para cuidar de um monstro, né? de uma embarcação daquele tamanho, e você está lá dentro, daquela arca cheia de bicho. Aí você chega num ponto que a arca ela senta, e as águas começam a baixar, e você celebra, e tanta alegria você tem no seu coração, que você vai e planta uma vinha. Essa vinha, ela dá uvas, e dessas uvas você faz o vinho. E que conclusão que eu cheguei aqui, meu irmão? Será que depois de quase 1 ano dentro dessa arca cheia de bicho, você não iria celebrar com uma garrafa de vinho, e até iria passar da conta? Foi o que aconteceu com o nosso amigo Noé. Hoje nós olhamos, ele não deveria fazer isso, porque ele errou perante Deus. E no dia, qual seria o seu comportamento? Amados, nós, no lugar de Noé, não nos embriagaríamos, porque hoje nós conhecemos a história. Mas será que naquele tempo também não faria a mesma coisa? Então por que nós julgamos? Hoje eu quero colocar você diante de algumas situações que fala, hoje é fácil a gente julgar, hoje é fácil a gente apontar. Hoje a gente olha uma pessoa passando por uma situação e a gente muitas vezes nem sabe direito como ela chegou naquela situação, o porquê que ela chegou na situação, mas a gente logo vem com o nosso senso de julgamento e a gente julga. O Senhor, Ele vem na palavra dele, eu falo assim, você tem que ficar atento a isso. Você está julgando, mas tem alguém muito maior que você julgando você pelo julgamento que você está fazendo do seu próximo. Amém? Até aqui está dando para entender? Será que a gente não mentiria como Isaac para poder, ou como Abraão, para preservar a própria pele diante do Egito, diante de Aimeleque? Será? Então por que nós criticamos ele? Um arsenal de pequenos delitos e de outros delitos que cometeu Jacó, perder a paciência como aconteceu com Moisés. Será que um povo, 3 milhões de israelitas, nos ombros
daquele homem de Deus perturbando, falando, murmurando o tempo todo, será que vai chegar um momento que a gente vai manter aquela pureza, aquela santidade, aquela calma? Será que a gente não perderia a paciência? A gente, naquela rocha também a gente não bateria? Hoje eu estou colocando você diante de situações, querido, que com certeza você também iria perder a paciência. A gente não perderia hoje a paciência, a gente não perde a paciência hoje não perderia a paciência diante da rocha, porque a gente conhece a história. Mas a gente está ferindo pessoas do mesmo jeito. A gente está perdendo paciência com outras coisas. A gente está perdendo paciência com o nosso cônjuge, a gente está perdendo a paciência com o nosso filho, a gente está perdendo paciência com o nosso trabalho, a gente está perdendo paciência com um monte de coisa, igualzinho Moisés. Nós estamos julgando. Muitas vezes os erros dos outros estão cometendo o mesmo erro dentro de uma outra tônica. A palavra do Senhor diz que Davi, no ano em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou no palácio. E aconteceu todo aquele problema com Betseba. Para esconder um erro, o que aconteceu? Davi acabou matando o esposo dela. Ou seja, um abismo foi gerando outro abismo. E aqui, queridos, são erros. Nós julgamos, né? Falamos, como esse cara foi fazer isso? O próprio Davi, ele caiu na própria armadilha. Capítulo 11 de 2 Samuel, a palavra do Senhor diz que naqueles tempos que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em casa no palácio, e ali ele ficou, né? Ele falou assim, Joabe falou assim, o senhor não vai para a guerra? Ele falou, não vou. Ele falou, todos os reis estão indo. Ele falou, não, eu não vou, eu quero ficar. Naquela tarde, Davi levanta, ali vestido no seu roupão, a estrela de Davi no roupão bordado, ele levanta e começa a passear no pátio do palácio, e de lá ele vê uma mulher tomando banho. Mulher bonita, nova, o nome dela é Betseba, ela é esposa de Urias. Urias está na guerra, é um dos comandantes do fronte do exército de Israel, está debaixo do comando do general chamado Joabe. E a palavra do Senhor diz que ele, quando vê aquela mulher, ele procura um dos servos e diz, quem é aquela moça? E ele diz, aquela moça é Betseba, mulher de um dos seus generais, de um dos seus comandantes chamado Urias. Sabe o que Davi fez? Traga ela, eu quero conhecê-la. E trouxe ela. Davi se deitou com ela. Passado algum tempo, ela faz o teste de gravidez, pega lá, dá o quê? Dá azulzinho ou dá vermelho? Não sei direito esse negócio. Dá esse negócio aí, deu positivo. Ela corre para o rei e fala assim, eu engravidei de você. Ele fala assim, espera um pouquinho que nós vamos dar um jeito nesse negócio. Traga Urias da guerra. O Urias vem da guerra, Senhor, estou aqui à sua disposição. Ele falou assim, vai para a tua casa, sua mulher está te esperando, descansa, namora com ela, fica com ela, vai ficar tudo bem, eu quero que você descanse uns dias aqui em Jerusalém. Urias fala, não, eu jamais vou deixar os meus companheiros na guerra, lutando desesperadamente pelo reino, e eu vou estar curtindo com a minha mulher em casa. Não, Senhor. Vamos fazer o seguinte então, Urias, vamos beber. E enche a cara do coitado do Urias. Urias já está cambaleando. Ele falou, agora vai para casa, descansa que você não está bem. Urias, ele dorme na escadaria do palácio. Mas ele não vai. Por fim, ele escreve uma carta a Joabe. E ele diz, estou te enviando o teu servo Urias. Coloque ele no fronte, na frente. E quando a batalha apertar, recua o exército e deixa ele sozinho, porque eu quero que ele morra. Acontece tudo isso. Urias morre. Só que Davi falou assim, está tudo resolvido agora. Traga a mulher dele para minha casa, que eu sou um bom rei. Eu vou cuidar da viúva. Tadinha, ela também deve estar esperando agora uma criança de Urias. Vocês vão ver como eu sou bom. E nessa daí aparece um profeta chamado Natã. O profeta Natã chega para ele um dia e fala, Senhor rei, eu preciso de uma audiência contigo. Nós estamos falando de julgamento, condenação. Eu preciso de uma audiência contigo. E a palavra do Senhor diz, fala profeta, o que você quer? Ele falou assim, eu vou te contar o que aconteceu. Havia um homem que tinha a sua família muito pobre. Ele não tinha nada, apenas um bem, uma ovelha. A ovelha era a alegria das crianças. A ovelha dormia em casa. A ovelha, ela comia ali junto à mesa da família. A ovelha era tudo que eles tinham. A ovelha dormia com as crianças, era uma maravilha. Tinha o seu vizinho muito rico, ele não tinha uma ovelha, ele tinha milhares e milhares e milhares de ovelhas.
Isso aqui depois vocês podem buscar no capítulo 11 de 2 Samuel. Natan continua dizendo, Natan continua ministrando, e ele diz: esse homem rico, ele recebeu a visita de um viajante, que vindo até ele resolveu fazer um banquete, e ao invés de pegar de uma das suas centenas de ovelhas que ele tinha, ele pega a única ovelhinha do homem pobre. Quando Davi ouve isso, Davi se enfurece ao julgamento, à condenação. Davi se enfurece e fala assim: esse homem profeta, ele é digno de morte, pois ele agora terá que restituir para o homem pobre 4 vezes mais o que ele tirou. Natan, eu fico imaginando Natan, um profeta, baixinho, mas com sangue nos olhos, cheio do poder de Deus. Natan coloca o dedo entre os olhos de Davi e fala assim: tu é esse homem. Qual foi o julgamento de Davi? Qual foi a análise de Davi? Qual foi a condenação que Davi estabeleceu para aquele suposto homem rico que tomou a única ovelhinha? E o que acontece agora quando Natan diz: tu és esse homem? Você vê como a gente avalia o erro dos outros e muitas vezes o erro está falando da gente? Você vê como às vezes a gente tem o poder de julgar, avaliar, analisar, condenar, sacrificar, e muitas vezes a gente está cometendo algo pior. Deus me traz aqui nessa noite, querido, debaixo da graça, da misericórdia do Senhor, para que a gente se torne pessoas limpas, liberadas de todo o peso de julgamento e condenação do próximo. Porque o Senhor diz: olha, não é para você ficar julgando o próximo você tem que amar. Aonde está escrito que nós devemos julgar alguém? Não existe na Bíblia. Para o nosso próximo nós devemos apenas uma coisa. A carta de Paulo, ela diz: nós devemos apenas uma coisa, que é o amor. E muitas vezes nós não estamos utilizando desse poder de amar. O poder de amar, estamos usando o poder maligno de julgar. Avaliamos as pessoas pela forma que ela conduz a vida dela, e já começamos a colocar no nosso diário ali, ou na descrição, no nosso caderno ali, o comportamento daquela pessoa como errado. Nós ficamos avaliando, analisando o comportamento das pessoas, e muitas vezes a gente está levando, está trazendo para a nossa vida, para o nosso um legado, para a nossa descendência, coisas piores. O Davi, ele diz, ele cai de joelhos em terra, diante do profeta, e ele fala: eu não sou digno realmente de vida, eu sou digno de morte. O que eu fiz realmente foi cruel, o que eu fiz. Ele se arrepende. Davi, ele vai escrever, ele simplesmente não vai pedir perdão, ele vai escrever um salmo conhecido como Salmo 51, aonde ele vai implorar para o Senhor o perdão do Senhor por um dia ter julgado, por um dia ter avaliado uma outra pessoa, sendo que essa outra pessoa era ele. Amém, amados? Somos críticos, inclementes dos outros, procuramos muitas vezes justificar nossos erros que cometemos, que muitas vezes estão na mesma categoria ou pior.